Pois bem, pessoal, mais uma vez estamos aqui, para falar sobre as mulheres empreendedoras, jovens mulheres empreendedoras. Foi um grande sucesso que nós tivemos com a Nancy da Helpcar, história maravilhosa de superação. Mas hoje eu estou aqui com uma pessoa fantástica. Eu posso dizer uma menina, eu conheci ela menina, e é uma pessoa que eu tenho acompanhado muito, tem crescido bastante, mas tomem cuidado com ela. Nunca duvidem dessa menina, porque ela tem sempre o costume de dobrar a aposta. Tanto que o marido dela apostou duvidou que ela queria ser mãe, ela dobrou a aposta e ainda teve gêmeos. É uma menina que nós temos acompanhado bastante, tem crescido bastante e tem mostrado com humildade, com seriedade, o que é ser uma gestora. Conheci como estagiária, hoje ela é CEO da G-Arte Condomínios. E eu tenho o grande prazer de falar com uma grande amiga e uma pessoa fantástica, de um coração maravilhoso, Carol Freitas. Ai, que honra, tantos elogios, Cleiton. Assim, inicialmente, muito obrigada por este convite. Para mim é um motivo de muita gratidão estar aqui hoje, tendo esse bate-papo diretamente com você. Afinal, já faz mais de uma década, eu acredito, que a gente não para ali para sentar, para conversar, e muita coisa aconteceu nesse período. E também, como eu falei, tenho uma gratidão e terei eternamente por você, afinal foi alguém que abriu as portas para mim, inicialmente falando no sentido profissional, foi quem me ensinou quando eu tinha 16 anos, sobre esse universo dos seguros. Quase foi meu sócio, Você é que não quis. foi por pouco, mas aí acabou que eu conheci o segmento condominial e tive uma virada de chave na minha vida e mudei aí o segmento de atuação. Mas sempre numa crescente, e estar aqui hoje com você para bater esse papo, para conversar como é que anda a vida, para trocar um pouco essas experiências, é um motivo de muito orgulho. Pois é. Eu, às vezes, fico pensando, né? Eu não sei se você, na corretora, você também estaria bem. A corretora seria agraciada com você e nós estaríamos crescendo, isso é fato. Mas acho que o pessoal do condomínio teria perdido uma grande gestora. A gente nunca vai saber disso, né? É verdade, A é gente verdade. nunca vai saber disso. Na realidade, eu acho que Deus sabe o que faz, Deus sabe o que comanda. Tanto, Carol, que naquela época, quando você foi selecionada para uma seleção para estágio, né? Isso. Eu acho que eu já falei isso para você algumas vezes, né? Mas é sempre bom a gente refrescar isso, né? Porque foi uma coisa muito diferente. Você não passou na seletiva. Tinha passado uma menina, que, se eu não me engano, nós estudava numa escola muito famosa aqui de Fortaleza. Mas algo mexeu no meu coração. Nós tínhamos o quê? Nós tínhamos 2 grupos, ia ser um grupo de manhã e um grupo à tarde. O grupo de manhã seria com o pessoal do segundo ano, né, do nível médio, e o pessoal da tarde seria o pessoal da universidade. Então eu teria que escolher um entre os selecionados, você estava entre os 4. Mas algo me tocou naquela época com você. Tinha algo diferente. Eu não sei o que que é, uma coisa divina, uma coisa. E aí eu cheguei para nossa amiga Bruna, né, que Bruna, você sabe que nós 2 te amamos, né, Bruna? Você sabe que você está no coração de nós 2. Com certeza. Eu disse: "Bruna, essa menina que passou, mas tem essa moça, eu não sei o que que é, mas tem algo que está me chamando a atenção nela. E eu gostaria de ficar mais um mês com essas 2 para a gente poder tirar essa diferença". Aí a Bruna: "Cleiton, então nós vamos suspender o trabalho com o pessoal da universitários e fazer esse projeto com as 2, tudo bem?" Eu digo: "Tá, tudo bem. Olha só, você fez eu tirar o pessoal da universidade para dar atenção a você". E meu coração estava certo. Naquela época, meu coração estava certo, porque você tinha ficado ali em segundo lugar na seletiva. Mas aí aquela coisa que depois falei com a Bruna, digo: "Bruna, o pessoal da escola particular aprende a caçar.
que é o passar em concurso, passar em seletivas, são muito bons nisso. Eles sabem que tem que matar aquela onça. Mas é o pessoal que você estudava em escola pública, tem a sua origem é de escola pública, Sim, né, que sabe arrastar a caça até a aldeia. Não só matar a caça, como tem que arrastar a caça até a aldeia. Só quem tem sangue nos olhos consegue fazer isso. A menina passou na seletiva, mas no outro dia para trabalhar já estava com o corpo mole. Já tinha passado o medo, já estou aqui, e então não preciso fazer mais nada. E você, no outro dia, estava com todo o gás para trabalhar, aí foi que eu vi a diferença. Tanto que você ficou e ela não, e você ficou até o final da corretora, né. Você tinha ficado uns 2 anos lá trabalhando com a Paula, tinha. supervisionando você, e ficou mais um pouco ainda na RBT, né, Fiquei um tempo ainda como calculista de consignados. consignado. Fazia os 2, na verdade fazia uma parte do seguro e a outra parte do consignado. Você fazia de tudo, você é Maria faz tudo, né. Mas é aquela coisa, você tinha vontade. Eu nunca me esqueço, Carol, que naquela época, menina cheia de sonhos, você falou que seus sonhos era dar para sua mãe aquilo que ela não tinha. Você é de origem muito humilde, né. Sim, E conseguiu? consegui muitas coisas. Ainda falta um grande objetivo, mas estou caminhando Esse para ele. É, deixa ele lá quietinho, estou caminhando para ele, mas eu consegui muitas coisas daquilo que eu planejei à época. não é, porque uma menina doce, uma menina eu acho que você tá fazendo 15 anos, era isso. Eu me lembro que 15 era anos. na época do seu aniversário. Era assim que você me deu uma flor de jujuba nos Não meus acredito 15 não. anos. Um buquê de flor de jujuba. Um buquê de flor de jujubas. Eu não gosto muito da buquê, porque ele murcha, né, pra mim as coisas têm que ter sentido, Sim. né. E aí eu comprei um buquê de flor de jujuba. Gente, também comprei pra minha esposa, tá, minha esposa também já recebeu um buquê de flor de jujuba, tá. E mandei pra você, eu já nem estava mais na corretora, fui lá só pra te presentear. Foi, Você tinha completado 15 anos, era debutante, era. né. E de lá pra cá você tem crescido bastante, depois você foi trabalhar em uma corretora lá na Aldeota, né. Foi, fiz sim. Trabalhei numa corretora, fiquei na RBT, né, na verdade a RBT foi o meu primeiro, como você falou, foi o meu primeiro acesso ao mundo corporativo, profissionalmente falando. Então eu iniciei lá como estagiária, fui efetivada após o final do contrato, e a corretora foi descontinuada por questões estratégicas da própria família mesmo, e saí de lá e fui para outra corretora de seguros, na Aldeota, como calculista. Só que essa corretora de seguros, o foco dela era planos de saúde. E a minha bagagem era ramos elementares, vidas e entre outros. Então, eles queriam muito implementar essa parte desses outros produtos dentro dessa corretora, mas só tinha eu que dominava esses outros ramos. Acabei iniciando lá como calculista, mas por um bom período eu fiquei fazendo cotação, fazendo venda, fazendo pós-venda, fazendo gestão de apólice, e ainda passei lá, acredito que uns 2 anos também, aproximadamente 2 anos. Nossa, e tem muita gente hoje, Carol, que não tem essa visão que você tem hoje, que você sempre teve, né. Eu digo para as pessoas assim, né, por exemplo, quando eu fazia treinamento com os grupos e tudo mais, sobre crescimento, eu colocava uma questão em pauta. Eu nem cheguei a falar isso para você, porque isso você já tinha, por incrível que pareça, né, dizer assim: "Olha, às vezes você é chamado para uma empresa para lavar prato, e tem gente que se torna o melhor lavador de prato daquela empresa. Mas se você quiser crescer, você tem que lavar o prato, lavar a panela, lavar as colheres, lavar o copo, limpar a cozinha e dizer: "Tem mais alguma coisa para fazer?". "Ah, mas aí eu não estou fazendo a minha função nem nada". "Ah, eu tô". Gente, você está trabalhando para você crescer. Você é visto e cresce, de repente você se torna gerente da cozinha. Ou você se torna um eterno lavador de prato, ou você trabalha para virar gerente da cozinha. Você era calculista nessa seguradora, nessa corretora que eu Sim. conhecia muito bem o pessoal, eu fui lá te visitar umas vezes,
Eu me lembro que você tinha até fechado uma frota de carros e você estava até um pouco assustado pelo tamanho da apólice, né, mas você conseguiu vencer isso sozinha, né? Consegui, inclusive o sistema à época era um sistema instalado na própria máquina, era muito Nada online, né? não era nada online, era muito complicado você fazer transmissão de apólice de frotas. Mas aí eu tinha que fazer, já tinha vendido, Não tinha outra não opção. tinha outra opção, os carros precisavam ficar segurados, e eu fiquei com chamado no telefone, fui tentando, 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 até conseguir efetivar a bendita apólice, e deu tudo certo. Mas olha só, vocês estavam numa corretora que era especialista em saúde, pegou uma frota altíssima de carro, tinha que transmitir essa proposta, você era apenas calculista, não era corretora, não tinha formação, e você dominou aquele leão e deu certo. Com certeza, sem contar nos sinistros, porque na corretora a gente sabe que tem que fazer essa gestão de sinistros também. Hoje está tudo muito mais moderno, prático, Tá muito fácil você hoje. faz só fotografar e enfim, as coisas realmente evoluíram muito, graças a Deus. É, Mas naquela época você tinha que acionar a seguradora, agendar a vistoria. Alguns casos eu tinha cliente que eu tinha que ir para o lugar do sinistro. exatamente. Eu tinha 2 clientes, um casal de idosos, que eles só ficavam tranquilos quando chegava alguém lá Da operadora, da operadora para dar o suporte, apoiar, enfim, eles eram ligar e pedir o suporte, mas eles queriam que o corretor estivesse lá. Então eu fazia esse papel também de gestão de sinistro, e a gestão de sinistro ela é muito complexa, porque quando alguém precisa acionar um sinistro, é em decorrência de algum acidente, alguma situação muito sensível. Então emocionalmente a pessoa já está abalada, e você precisa ser essa força para poder manter ali tudo sobre equilíbrio. Então naquela época a gente também tinha que fazer isso. sei perfeitamente disso. Aí o que acontece? Uma palavra que você dá, você acalma a pessoa ou irrita ela, né? É, Fica naquela linha bem fina sobre isso. Mas não era a sua função. não era. Mas na verdade assim, não era, mas também não tinha outra pessoa para fazer. Então eu tinha que captar o cliente, eu tinha que orçar, eu tinha que captar o cliente, eu tinha que fazer a gestão da apólice e eu tinha que cuidar do sinistro caso ele precisasse. Então, isso também, muito embora não fosse a minha função, me oportunizou a aprender muitas coisas. E eu sou muito grata por ter passado por essa experiência também, assim, na prática, É. Aí isso fez você ter aquela visão mais ampla sobre gestão, sobre gestão. sobre tudo, e de repente eu chamei você para ser sócia da corretora, você, por motivos que a vida nos traz, Sim. você optou de não ser, né, isso ainda está aberta a sua vaga, viu, tá. Sua vaga ainda está lá, sua cadeira ainda está lá te esperando, diga-se de passagem. Mas, aí você seguiu um outro caminho, você foi fazer faculdade, né, Sim, fui fazer faculdade de administração. a faculdade exigiu de você Estágio. e você foi fazer estágio aonde? Eu fui fazer esse estágio, na verdade eu tinha saído há pouco tempo da corretora, e aí eu já tinha trabalhado muitos anos seguidos. Então, eu iniciei lá com você com 15 anos e com 20 nesse período não tinha férias, né, então vamos lá trabalhar, 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 e acaba que dá uma certa canseira. E eu acabei saindo da corretora e pensei assim: "Eu preciso fazer um estágio". Então eu vou me dedicar à faculdade e eu vou fazer um estágio de meio período, porque aí eu consigo conciliar a questão financeira, acadêmica, e eu vou continuar seguindo nos meus objetivos. Então eu fiz minha inscrição no CIEE, fui convidada a participar de um processo seletivo, e esse foi o meu primeiro contato com a administradora de condomínios. Mundo totalmente oposto ao que você viveu. Totalmente, mas assim, era totalmente oposto ao que eu já tinha vivenciado, contudo ele era necessário para o curso que eu estava fazendo de graduação na época. Então assim, eu pensei: "Eu estou estudando administração, gestão de empresas, e estou vendo uma oportunidade de fazer um estágio em uma administradora, isso é muito importante, isso é muito bom, eu vou agarrar essa oportunidade". E aí eu fui lá, fiz a entrevista, foi engraçado que no processo seletivo eles duvidaram, questionaram se realmente eu queria aquela vaga de estágio, o porquê que eu queria aquela vaga de estágio, e aí eu justifiquei questão da faculdade, da graduação que exigia, e seria muito importante para mim lá.
e aceitei a proposta. Então, esse foi meu primeiro contato com uma administradora de condomínios. Nossa, isso faz quanto tempo? Isso vai fazer quase 10 anos, isso foi em janeiro de 2017. Tem uma história que o Paulo Ney, um grande amigo nosso, né, eu vou citar o Paulo Ney, porque o Paulo Ney me citou, né, você me citou num podcast que você fez com ele, eu também Sim. vou devolver isso aí, porque o Paulo Ney é um grande amigo nosso, né, uma pessoa fantástica. Eu vou até deixar o contato dele para vocês poderem seguir ele também. Tem a história lá das goteiras do balde. Ah, essa história é bem conhecida no nosso universo lá corporativo. Na verdade, aquela época, janeiro, né, como a gente está vivendo uma Aham. época bem semelhante agora, aqui na nossa região, no Ceará, é esse período muito chuvoso, no primeiro trimestre do ano. E aí, num desses episódios desse período, e lá em 2017, por aí, 17, 18, eu não sei precisar bem, mas acho que foi 2017. Choveu muito aqui em Fortaleza, muito, 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 muito. E eu chegava muito cedo, porque o meu esposo, que era meu noivo à época, trabalhava próximo, então eu pegava uma carona com ele, acabava chegando 7 horas e tinha que entrar às 8, mas 7 horas eu já estava na empresa. E nesse bendito dia, teve uma chuva tão forte que teve algumas infiltrações na empresa, que começou a alagar toda a sala de reuniões. E aí não tinha outra alternativa a não ser olhar para o lado, pegar um rodo, um pano, um balde e começar a secar, até o pessoal descobrir onde que era a infiltração, porque era 7 horas da manhã, 8 horas ia começar a chegar clientes e funcionários, e a empresa estava inundada, computador, tudo nadando. E só tinha eu, o diretor que também chegava cedo, o rapaz da TI que chegava cedo, da infraestrutura, e o pessoal da limpeza. Pronto, só tinha esse pessoal. Aí eu pensei assim: 4 pessoas para limpar a empresa em 40 minutos, Dá tempo. não vai dar tempo. Então, arregacei as mangas, subi aqui a perna da calça, E vamos embora. peguei um rodo e vamos embora. Aí foi ele estava lá, e aí ele sempre contava essas histórias nas nossas reuniões na empresa, porque ele disse que essa postura chamou a atenção. Era estagiária, eu não tinha obrigação nenhuma de, primeiro, de chegar tão cedo, segundo, de estar lá e pegar um rodo e limpar a empresa junto com eles, mas essa ação lhe chamou a atenção à época. E aí ele sempre conta isso como um diferencial de, tipo assim: "Eu notei que aquela garota Tem algo diferente. tem algo diferente e ela vai fazer história aqui dentro". Nossa, cara. E aí você começou a estudar, começou a crescer dentro da empresa por mérito, Sim. né, vamos dizer isso, vou deixar isso bem claro, foi por mérito. E agora, hoje você é CEO da Gearte Condomínios. É, CEO da Gestart, a maior empresa de administração condominial norte nordeste. Tenho orgulho de fazer parte dessa história. Já entrei a Gestart já era uma das grandes empresas aqui no segmento, mas hoje nós temos mais que o dobro de clientes do que a gente tinha lá em 2017, e cresci junto com a empresa. Então, assim, quando a empresa cresce, as pessoas que estão ali dentro comprometidas, se dedicando, se destacando, consequentemente elas vão crescer também. E eu tenho uma trajetória de quase 10 anos durante esse período na empresa. Então, assim, hoje eu estou, né, cargos são passageiros e temporários, então eu estou como CEO, um grande desafio aí, mas eu não entrei lá como um CEO, como um diretora ou já como um cargo de liderança. Eu entrei lá desde o estágio e aí eu fui construindo essa trajetória no decorrer de todo esse período. E isso com certeza fez toda a diferença. Sim, foi mérito, eu reconheço isso, foi fruto de muito esforço, de muita dedicação, de muito comprometimento. Isso mu isso sempre aconteceu muito na minha trajetória profissional, e eu sempre tive muita garra para correr atrás dos meus objetivos. Então sonhar também é importante para manter aí esse combustível sempre ativo para você não desistir.
Então, sou muito feliz por toda essa trajetória que eu tracei dentro da Gestart, eh, me vejo lá ainda contribuindo, somando, crescendo junto com a empresa. Eu sei que não é pelo fato de estar como CEO que alguém possa até pensar que já chegou no limite do topo da cadeia, pelo contrário, eu tenho uma visão ampla de crescimento, porque eu sei, onde eu estou e estou muito feliz. Pois é, mas tudo isso aí começou pelo simples desejo de acalentar o coração da sua mamãe. E eu me lembro que você fala que sua mãe humildemente trabalhava ali no centro da cidade, se eu não me engano, né, para que você pudesse trabalhar, fazer estágio, né, e pudesse crescer, né. Olhando esse trajeto todo, olhando para trás, da onde você veio e aonde você está, né, e eu vou dizer ainda, você está no meio do caminho, né, você não está no todo, você está no meio do caminho, porque tem muito o universo é todo seu, Carol. Você tem um mundo inteiro para conquistar, né. O que você diria para as meninas, para as Caróis que estão nos ouvindo, a importância, primeiro, de respeitar a mãe, ver o esforço que sua mãe fez para criar esse seu caráter, né. E segundo, o que você diria para essas meninas hoje de conselhos para elas poderem alcançar aquilo que você também alcançou? Porque você não cresceu profissionalmente, você tinha objetivos, e objetivos bem claros. Esse ano eu vou fazer isso, ano que vem eu vou fazer aquilo, até chegar aonde você chegou. E você é vista pelo que você faz. Qual conselho você daria para as meninas hoje? Olha, assim, o mundo mudou muito, né, nessa última década e vem numa constante mudança. Então, eu diria para as meninas, como você até falou, nasceu em mim inicialmente um desejo de honrar minha mãe. Inclusive isso é bíblico, né, honrar pai e mãe. E eu, muito embora não comente muito sobre, não exponha tanto, eu tenho uma base espiritual muito fortalecida, Sólida. sólida, e isso veio através dos ensinamentos da minha mãe. Consequentemente, isso formou as minhas crenças e eu fui me fortalecendo nessa base. Então, uma coisa que contribuiu bastante também para esse amadurecimento, eu diria que foi essa minha trajetória espiritual, de acreditar, de ter fé em Deus, de saber que Deus não deixa nascer no nosso coração um desejo que não seja possível de ser realizado, desde que esse desejo não venha prejudicar ninguém. Então, meu conselho para as meninas é: sonhem, não limite o seu sonho, porque às vezes a gente, por vir de uma trajetória mais difícil, de uma origem mais delicada, mais difícil, algumas crenças limitantes, elas podem nos travar. E eu acho que aí é que está o segredo. Não é porque eu vim lá de baixo, não é porque eu venho de uma família humilde que eu não posso alcançar determinados lugares, determinados ambientes, mas que elas sonhem, que elas corram atrás, porque sonhar é muito importante, mas eu preciso de ação para eu poder atingir os meus objetivos. Então, que elas consigam sonhar, idealizar e agir da maneira que elas consigam ir de encontro a esses objetivos. E isso precisa de muita cautela, porque eu julgo que eu amadureci de forma muito precoce. Isso é bom e tem uns contras também. Mas por que que eu vejo isso? Porque mesmo desde muito nova, eu sempre analisei muito bem o ambiente onde eu poderia estar, as pessoas quais eu poderia me relacionar.
Então, quando eu era jovem, o meu grupo de ami eu tinha amizade com meninas da mesma idade que eu, de 15, 16 anos, lá naquela época, 17, enfim, 20 anos, mas eu tinha essas amizades, alimentava essas amizades, mas eu não permitia que essas amizades elas me influenciassem a ponto de me tirar do meu objetivo principal. Tanto é que a maioria dos meus amigos sempre eram pessoas com 10, com 15 anos de diferença de idade da minha, porque eram pessoas que eu admirava, que eram pessoas que já estavam, em lugares que eu me via. Então eu pensava: "São com essas pessoas que eu vou me relacionar, porque são elas que vão de alguma forma me impulsionar a chegar onde eu quero". Então a gente precisa ter muito essa cautela, principalmente na juventude, porque tudo é muito legal, tudo é muito divertido, só que passa, e passa rápido. Então quando passar, quais foram as bases que nós construímos? Quais foram os alicerces que foram construídos? Quem é que vai me sustentar daqui para frente? Então isso é muito importante, analisar o ambiente, as pessoas com quem você se relaciona e o que que você está injetando a sua energia. E obviamente que eu não estou dizendo que deixem de curtir, de aproveitar a vida, não, até porque eu acho que cada fase da vida ela precisa ser vivida, mas ela precisa ser vivida com uma certa cautela. Entendo. Você viajava bastante, você passeava bastante, você curtia a vida, você a gente via também, né. Com certeza. Já parou para pensar, Carol, você acabou de entrar na casa dos 30, tá, você é recém-chegado na casa dos 30, tá. Eu não vou dizer nada sobre isso, porque não é o assunto, mas você já tem uma profissão consolidada, uma linda família, um marido que te ama muito, né, eu conheço o Léo. Um abraço, Léo, você é um cara fantástico, premiado, e ó, cuida bem da nossa amiguinha aqui, viu. Ah, e aos 30 anos, 30 e poucos anos que você tem, seus 30 e poucos anos, você já tem já uma certa estabilidade na sua família, mas isso foi galgado com muito suor, com muita foco e com muita determinação. Você teve desafios na sua vida fantásticos, e um deles que me assustou, eu garanto, eu tenho acompanhado você, eu fico stalkando você, viu. Você sabe disso. Mas com carinho, tá, você sabe. Você foi arrebatada para outro estado. Foi. Cara, tu teve essa coragem mesmo? Tive. Eu já troquei de estado. Eu sei a dificuldade que é isso. E você arrastou o Léo, arrastou 2 crianças em Santa Catarina, né? Foi para o Espírito Santo. Espírito Santo. Fui para o Espírito Santo. No ano passado, eu recebi o convite e tive a oportunidade de ir conhecer o Espírito Santo, atuar lá à frente de uma outra administradora de condomínios também, e foi um desafio muito grande, mas um desafio que me motivava. Cara, qualquer Precisava. desafio te motiva. Você vive de desafio. Eu precisava, porque assim, eu já estava há quase 9 anos na empresa que eu estou, e a empresa que eu fui faz parte do grupo também, então assim, eu continuei dentro de casa, tá, só mudamos ali o estado. E surgiu aí essa oportunidade, e eu me coloquei à disposição. Eu me coloquei à disposição, porque eu queria experimentar como era outro estado, outra cultura, outros desafios, outro público, Não é enfim. fácil, né. Não é fácil, a gente sabe disso, não é fácil, mas eu fui com o meu porto seguro, que é a minha família, né, então eu fui com meu esposo, minhas 2 filhas, e foi tudo muito rápido. Então, rapidinho a gente resolveu mudar, mudamos, as meninas ainda estudaram lá um tempo, um semestre, e depois surgiu também a oportunidade de retornar à casinha verde, né, que eu chamo, e essa mudança, ela foi necessária para a continuidade do meu processo de desenvolvimento. Por mais que tenha sido um curto período,
foi um período muito intenso. E hoje eu não tenho dúvidas de realmente eu precisava dar esse passo para eu chegar onde eu cheguei hoje, sabe. Então, assim, foi uma experiência fantástica. É, porque eu vivi essa transição de um outro estado, não é fácil. Você tem a barreira linguística. "Ah, mas é de Brasil para o Brasil?" É, mas o sotaque pesa, ah, os nomes mudam, né, as pessoas olham diferente uma pessoa que vem de Cultura fora, diferente, né. cultura totalmente diferente, às vezes você até ofende a cultura alheia sem querer, né, isso já aconteceu muito. Mas, você encarou isso de uma forma fantástica, levou a família, viveu um período fora e ainda retornou pra casinha verde, né, Sim, e as pessoas te receberam de braços abertos, né. com certeza. Né, eu tenho um amigo, né, eh, que ele trabalhou sob sua supervisão, que ele foi treinado por você. Aí eu vi uma foto sua no Instagram dele, né, aí eu conversei com ele, né, e a gente chama ele de Dedé. Eu digo: "Dedé, vem cá, qual é o lance aqui?" "Não, isso aqui é a minha supervisora, não sei o quê." Eu digo: "Eu conheço a sua supervisora, eu conheço ela." Né. Aí conhece? "Nossa, ela é uma pessoa fantástica, seu Cleiton, você tem que ver, não sei o que", aquele jeitão dele, né. "Você tem que ver quando ela chega, o pessoal fica feliz, não sei", você encanta o local aonde você vai, você talvez não tenha percebido isso, mas eu percebi isso de quem estava de fora, de quem viu alguém que é supervisionado por você, né, que eles têm prazer quando você chega lá, porque não é aquela coisa pesada, não é aquela coisa: "Ah, o chefe chegou, arruma a casa, não sei o que e tal." Não, eles têm prazer de receber você. Não interessa o posicionamento que você está, é isso que eu quero chamar a sua atenção, não interessa o posicionamento que você é quem você é. Você conversa com o porteiro no mesmo nível que você conversa com o gerente executivo da sua empresa, da mesma velocidade que você conversa com o o inquilino ou o morador do condomínio de alto padrão, Sim. e você conversa com eles como se eles fossem simplesmente gente, né, você não faz distinção das pessoas. E isso eu percebi com o Dedé. O Dedé, ele foi muito claro em dizer para você o prazer que ele tem de ver a sua gestão, né. Eu digo: "Nossa, essa menina, cara, ô, depois Feliz, viu. Depois eu quero conhecer a história do Dedé também, porque são tantas pessoas que, de fato, você acaba não memorizando o nome de todos, mas de fisionomia eu sou depois eu te mostro a foto ótima, dele, depois você me mostra. você vai saber quem ele é, né". Você, também é uma cliente da BBS Corretora de Seguros, né. Sim, E graças a Deus você tem viajado, tem sido coberta pela seguradora, e existe essa importância das pessoas pensarem não só profissionalmente, mas também em se resguardar e proteger a família, né. Não só proteger profissionalmente, que você tem a proteção profissional, sim. como também você tem a proteção para sua família. Eu achei isso muito interessante, né, você fez um seguro de cobertura para sua família, caso acontecesse alguma coisa contigo. E você é jovem. Sim. Né, você é jovem e já pensa na cobertura familiar. Essa preocupação que você tem com a sua família de fazer o seguro, conta um pouquinho para mim dessa história. Na verdade, Cleiton, é o seguinte, como uma chefe de família ali que tá no dia a dia garantindo a manutenção da educação, da saúde, das minhas filhas, eu me preocupo muito com o futuro dela, demais. E aí eu penso: "O que vai acontecer com as minhas filhas se eu precisar, por alguma questão, seja lá qual for, me ausentar?", né, seja de saúde, acidental, isso sempre me preocupou muito. Então, eu contratei essa cobertura, não abro mão, e indico para todas as minhas amigas, principalmente para as que estão se tornando mãe agora, falo sobre a importância que é você ter ali uma garantia do seu patrimônio. E outra coisa que as pessoas
não sabem muito, por de fato é falta de conhecimento, porque não para estudar seguro ou não dá a devida importância ali, o investimento que você faz para a garantia que você tem, vale muito a pena, muito a pena. Então a minha maior preocupação realmente é a proteção familiar, e a gente precisa pensar nisso com muita racionalidade. Eu sei que existem pessoas que elas têm um certo receio de falar sobre essa situação, porque não se veem ou não querem se ver numa situação de vulnerabilidade, mas nós sabemos que somos humanos, e todos nós estamos numa situação que pode acontecer qualquer coisa a qualquer tempo. E se acontecer, o seu bem mais precioso, que é a sua família, como é que vai ficar? Então isso me traz uma certa tranquilidade e segurança. Eu sei que nada vai me substituir enquanto pessoa, mas isso vai de encontro a alguns princípios que eu tenho, que é investimento em saúde, educação, e eu estando ou não estando, eu tenho garantido isso para minha família. Nossa, eu fiquei muito triste uma vez, Carol, eu estava conversando com o Uber, né, eu ando muito de Uber. E aí ele falou: "Não, eu tenho o seguro do carro". Eu digo: "Mas você tem o seguro de vida?" Eu digo: "Não, não tenho seguro de vida, né, por que que eu vou ter o seguro de vida?", né, aí eu digo assim: "Ah, porque você tem crianças, você é um pai, você tem a sua família, né". Eu digo: "Não, não precisa disso não, eu trabalho para isso, né, então eu tenho aqui o meu carro, não sei o que e tal". Aí eu digo: "Vem cá, quanto custa o seu carro?". "Ah, R$ 120.000". "Então quer dizer que você faz o seguro do seu carro, mas não faz o seguro para sua família?". Às vezes a pessoa ama muito mais o bem do que a família. E eu fico triste, às vezes, quando a pessoa faz um seguro, porque eu trabalho muito com seguro de pessoas, né, a gente fala seguro de vida por uma questão comercial, mas não é Sim. seguro de pessoas. E a pessoa faz o seguro dele de R$ 50.000, mas faz o seguro do carro de 120. Quer dizer, a família vale menos do que o carro, né. E as pessoas não param para ver isso, de que você está construindo uma família, está construindo um patrimônio e, de repente, você pode, por algum motivo, parar. Ótimo. Eu tive um exemplo recente de 2 jovens, que elas moram no Belém, as 2 moram em Belém do Pará, e elas foram fazer um curso em São Paulo. Só que elas tinham uma escala em Salvador. Elas não moram em Salvador, não conhecem ninguém em Salvador, e fizeram uma escala em Salvador para poder chegar até São Paulo. Belém, Salvador, São Paulo. Chegando em Salvador, uma delas foi direto para o hospital. Por causa do embarque do avião, ela teve um problema de cálculo renal. Não é que a viagem de avião causa cálculo renal, nenhuma hipótese dizendo isso. Ela já tinha o problema, né, por algum motivo a pedra se moveu, e ela teve que se internar em um hospital em Salvador para poder fazer a cirurgia de cálculo renal. O plano de saúde dela não cobria a médico em Salvador, cobria a hotelaria, ou seja, o hospital, a internação, tudo, mas não cobria o médico. Ela tinha feito a seguro viagem comigo. Foram R$ 14.000. Só o médico Honorário anestesista, médico. só os honorários do médico. A hotelaria estava tudo paga pelo plano de saúde dela. Aqueles planos de cooperativas, né, que a pessoa faz o intercâmbio, e eu não vou menosprezar o plano da pessoa e nem tampouco relativar, mas, por causa do intercâmbio, o médico não aceitou os honorários, ela teria que pagar. Se ela não tivesse o seguro, ela não teria nem feito a cirurgia, porque quem é que viaja com R$ 14.000 disponível? É verdade. E terra estranha, com gente diferente, não tinha papai, não tinha mamãe, não tinha cartão de crédito do amigo, não tinha pastor, não tinha ninguém. Ela estava num estado totalmente fora da. Vulnerável, né. Aí ela entrou em contato comigo, eu digo: "Não, você tem a cobertura, nós vamos entrar em contato, você está em trânsito". Eu fiz o contato, fiz o intercâmbio, fiz a ponte,
a seguradora pagou diretamente para o hospital os R$ 14.000 e ela conseguiu fazer a cirurgia e ainda tinha que permanecer no local até a sua recuperação. Lembrando que isso foi no período de Natal agora, nessa virada de 2025 para 2026, foi em dezembro. Se eu não me engano foi no dia 20, alguma coisa, 20, 20 e pouco. E ela teve que ficar lá por mais uma semana para poder, então, retornar direto para Belém, ela não foi para São Paulo. E aí vem aquela história, que é isso que você tanto tem falado. Quem está preparado para pagar R$ 14.000 em uma cirurgia fora do seu estado e ainda ter que comprar umas passagens de aviões de última hora no final de ano, que está lá no topo, É. para poder voltar. E isso tudo faz parte do planejamento. É como você fala, se acontece alguma coisa comigo, se acontecesse alguma coisa com você sem o seguro, com 2 meninas, é mais preocupante ainda para você deixar as meninas desamparadas. Você tem uma cobertura de perda de renda, que vai garantir as escolas dela, vai garantir a alimentação delas e tudo mais, né, garantir pagar o cartão de crédito e tudo mais, né, e se algo acontecer, elas têm um respaldo maior até elas completarem a maioridade. E as suas 2 meninas hoje já estão com quantos anos? 6. 6 anos já? 6 anos. Passa rápido. Nossa! Aquilo que a gente escuta o tempo todo, passa rápido, mas quando chega a nossa vez, a gente realmente conta ver, né, passa rápido. Nossa, e eu ainda tô naquela imagem de querer visitar elas lá no Hospital Gênesis. Eu liguei para você: quero ver as minhas netinhas". "Não, elas estão aqui, é só pai e mãe que pode ver". Eu também sou pai e mãe, também posso entrar aí para ver. Mas aí eu respeitei o espaço da Verdade. família, né. Tinha que respeitar, porque elas eram Elas passaram, quando as meninas nasceram, elas passaram 27 dias na UTI. E aí realmente era um momento delicado, restrito ali aos pais, coraçãozinho apertado. coração apertado, mas são maravilhosas, não ficaram com nenhuma sequela, são perfeitas. Elas nasceram prematuras ou não? Elas nasceram prematuras, de gestação de 31 semanas, ou seja, 7 meses, nasceram com 7 meses Eu de já estava gestação. fazendo os cálculos aqui, vocês mulheres falam de semanas. Semanas, mas elas nasceram com 7 meses de gestação. Aí elas nasceram consequentemente, com peso abaixo do ideal para a Padrão. idade gestacional e consequentemente o pulmão ele ainda estava na fase ali de formação, Maturação, né. maturação. Então elas tinham muita dificuldade para respirar e tudo mais, então elas passaram mais 27 dias gestando na incubadora, Hoje você tem pulmão para gritar à vontade, né. à vontade. Você já parou para pensar qual será o futuro delas? E o que é que elas querem? Olha, assim, eu ainda acho que elas são muito novas, tá, tem 6 anos, estão criancinhas, mas olhando para minha trajetória de vida, obviamente que se eu puder incentivar de alguma forma, eu vou fazer isso, claro, mas eu quero que elas tenham a liberdade de ser quem elas quiserem ser. Elas vieram ao mundo para isso e não vai ser eu que vou limitar, pelo contrário, eu vou como mãe incentivar, apoiar da forma que eu puder, farei o possível e o impossível para tornar os sonhos delas alcançáveis e reais. Mas eu quero que elas realmente tenham uma escolha ali que dependa delas para trazer realmente felicidade para a vida delas. Agora uma coisa, quando eu olho para as minhas filhas, que eu penso no futuro, eu não penso sobre profissão, sobre formação, talvez eu venha pensar nisso mais para frente, mas de hoje, e eu já comentei isso com algumas pessoas, a minha meta como mãe, ela vai ser atingida se eu conseguir formar 2 cidadãs De bem. de bem, que se elas saibam respeitar as pessoas, que elas sejam pessoas honestas, íntegras. Então, assim, o diploma delas vai depender delas.
Que aí a trajetória de vida delas para frente, quando adulta, vai depender única e exclusivamente delas. Mas eu que estou na missão de educar 2 seres, se eu conseguir fazer com que elas se tornem 2 cidadãs de bem, respeitando e sabendo fazer com que as pessoas a respeitem também, pronto, eu vou estar realizada. Nossa. Eu tenho 2 filhos, você sabe disso, né. Eu fiz questão que a idade entre os 2 fosse menos de 2 anos, você muito coisa sobre a minha esposa, para que eles realmente fossem, coparticipantes dos seus universos, né. E isso de fato aconteceu, né, de fato aconteceu, né. Eu não gosto daquela distância muito grande entre um filho e outro que acaba, tendo 2 mundos diferentes. Ah, meus filhos sempre estudaram na periferia, sempre estudaram em escola pública e sempre teve aquele medo de que: "E agora? Estão na escola pública, estão se relacionando com pessoas assim, assada", mas não. Os amigos dele, a roda de amigos deles, era saudável, eles cresceram como bons cidadãos. Hoje eu tenho um filho que ele está, eh, gerenciando vendas, ele partiu também para o lado de vendas, né, a nível estadual, né, teve uma promoção. Outro está gerenciando equipes, né, tem equipes de jovens que ele lidera, que ele gerencia. Esse já é mais voltado para a faculdade, né, ele já fez uma faculdade de contabilidade, não terminou a faculdade, já está fazendo outra faculdade de psicologia, formado também em finanças, e ele utiliza esse artifício para controlar a corretora de seguros. É ele que às vezes me coloca no centro Certo. novamente, porque às vezes a gente é meio estabanado, né, então eu digo: "Não, volta". Eu já recebi aqui 2 mensagens deles, que eu estava vendo aqui agora, né, digo: "Volta que você vai ter que consertar isso daqui para poder avançar". E é gratificante isso, eu sei do que você está falando, porque no bairro onde eu moro, que é um bairro periférico, eu moro na periferia, eu sou bairrista mesmo, eles poderiam ter desviado para um mundo não muito encantador. Mas o exemplo que nós damos em casa faz com que tudo seja diferente. Respeitar a esposa, respeitar eles, respeitar os amigos deles, respeitar o espaço deles. Ah, do jeito que eu respeito a minha esposa, eu vejo o meu filho que é casado respeitando a esposa também, né? Porque tudo isso influencia. Eu acho que aquela frase de São Francisco de Assis sempre bateu na minha cabeça. Eu nunca disse essa frase para você porque eu não tive tempo, né? Mas São Francisco de Assis, eu sou evangélico, você sabe disso, eu sou evangélico. E eu estou falando a frase de São Francisco de Assis, que dizia que faça de tudo para educar uma criança. E aí, quando não tiver jeito, quando não tiver nenhuma outra opção, aí sim use as palavras. É isso que você está me dizendo. É isso que muita gente vê em você. Você educa muitas pessoas. Você é referência, você é um norte, um farol para muitas pessoas que te cercam, porque você educa essas pessoas com suas atitudes. As pessoas, muitas meninas se espelham em você. Eu sei disso, porque eu tenho acompanhado. Muitas jovens, gostam quando você chega no ambiente. Não, você é uma pessoa leve, você traz leveza ao ambiente, mas é porque você tem postura. Você sabe o que é o errado e você trata o errado como errado, você trata o certo como certo, e você trata pessoas como elas são. E isso faz de você, uma pessoa maravilhosa no ambiente. Você sabe respeitar e consegue exigir esse respeito mútuo das pessoas. E graças a Deus, Carol, que Deus colocou você na minha frente, na minha vida, que nós nos Nos conhecemos, conhecemos. né, nós nos conhecemos e temos crescido juntos, porque é difícil encontrar uma pessoa como você.
É difícil, encontrar uma pessoa que tenha esse equilíbrio que você tem. E tão jovem, você está ainda, iniciando a sua fase madura e você já está gerenciando uma grande empresa com competência. Você é o tipo da pessoa, Carol, que se mandarem você para a lua, você volta montado no cavalo de São Jorge vestindo um casaco do dragão. Você vai lá, faz todo o serviço e um pouco mais ainda. Então, eu fico olhando assim, essa menina que cresceu, que é valente, que aceita desafios, e fico perguntando: "Aonde você vai parar? Qual é o seu maior objetivo, o seu maior sonho? Onde você vai chegar?" Olha, dizer pra você que tem ali um teto, não tem, porque como você já comentou algumas vezes, eu sou movida a desafios. Então, hoje eu estou à frente de um desafio, e aí as coisas elas vão acontecendo de forma, obviamente, planejada, mas elas vão acontecendo de forma natural também. Eu sei que acho que ninguém deveria permitir que ninguém colocasse um teto na sua cabeça, porque o mundo é cheio de oportunidades. E aí você vai analisando de acordo com a sua necessidade atual e com a vida, entendeu? Você vai equacionando: "Opa, isso aqui é interessante para mim, eu vou injetar energia nisso aqui e eu vou fazer uma história muito bem feita, uma história de sucesso, uma história realmente prazerosa". Se algum momento você achar na trajetória da vida que aquilo dali já deu o que tinha que dar, parte para outro caminho e se reinventa. Eu acredito que você não pode parar, sabe. Eu não me vejo, assim, eu estagnando ou parando daqui a uns próximos 5, 10 anos. Eu me vejo ainda Ati na labuta, na ativa, muitos anos pela frente, porque eu tenho muitos sonhos pessoais a serem realizados. Então, consequentemente, eu preciso trabalhar para que eu consiga realizar todos esses sonhos pessoais. Muito se fala em separar a vida pessoal da vida profissional, tá. Eu entendo que o que as pessoas querem quando elas falam esse tipo de orientação, mas na prática a gente sabe que é difícil você separar o seu pessoal do seu profissional. E o que vai nortear o ser humano é a vida pessoal dele. Então você precisa estar bem pessoalmente, profissionalmente, espiritualmente, porque eu acredito que quando tudo isso está alinhado, não tem como você travar, porque você parar. Agora, se espiritualmente você não está legal, pessoalmente você não está legal, pouco provável que a sua vida profissional vá também ter uma progressão. Então tem que ter um alinhamento ali. E é isso que eu busco, ter me manter nesse alinhamento, para que eu consiga realizar os meus sonhos pessoais, os meus sonhos profissionais e seguir aí na minha trajetória. e você ainda disse que leão anda com leão, águia anda com águia, né, porque você disse: "Olha, eu tenho o meu rol de amizade, mas eu vou ficar com aquele pessoalzinho que eles vão me dar um norte melhor". Você sempre se cercou de pessoas que querem crescer, né. Sim. Essa Isso é muito importante, isso é muito verdade, né. Dizem que você é um reflexo de X pessoas que lhe cercam. E você pode abrir a boca para falar que não é influenciado, porque inconscientemente você é influenciado. Então, assim, não tem como você querer ter uma vida fitness, uma vida saudável, se você tá rodeado de pessoas que bebem todos os fins de semana. Não tem, não, o papo não vai conectar, as ideias não vão conectar. Então, se você quer alguma coisa, você precisa estar cercado dessas pessoas que vão te impulsionar ao seu objetivo principal. Entendi perfeitamente. E me diga uma coisa, tudo o que você viveu até hoje, como que foi os momentos de medo? Os momentos de medo.
eles são mais comuns do que parecem. A questão é que nem sempre ele transparece, mas é claro que nessa trajetória tiveram medos, tiveram angústias, tiveram inseguranças, por mais diversas vezes que você possa imaginar. Primeiro que, a partir do momento, profissionalmente falando, a partir do momento em que você assume um novo desafio, cada novo cargo, cada novo desafio dá um frio na barriga. É normal dar esse frio na barriga, porque a bagagem que você tem, ela meio que ela vai ser importante, mas ela não é Suficiente. suficiente para o próximo passo, e você vai ter que aprender coisas novas. Então, isso dá medo, porque você tem medo de errar, você tem medo de falhar, mas você precisa ser mais forte do que esse medo, você não pode deixar se dominar por esse medo. Então, ter medo é normal, ter medo faz parte, ter medo é saudável, porque eu acredito que quando você também tem excesso de confiança, você também pode falhar com decisões É equivocadas. mais fácil falhar com confiança do que com medo, né. Com medo, exatamente. Então, é normal você ter medo nessa trajetória e sim, ele me encontrou algumas vezes. Eu lembro que, profissionalmente falando, quando eu tive que assumir o meu primeiro cargo de gestão dentro da empresa, uma coisa é você trabalhar e o fruto do seu trabalho depender unicamente exclusivo de você. Assim, eu era consultora de atendimento e tinha uma carteira de atendimento. Então atender X clientes para mim só dependia do meu trabalho. E eu me dedicava. Quando eu passei a cuidar de pessoas, eu disse: "Opa, o jogo mudou, porque agora não é mais o que a Carol sabe fazer, é o que a Carol consegue extrair de melhor das outras pessoas". E isso é um desafio muito grande, você motivar as pessoas, você extrair delas o melhor. E aí eu tive medo de não conseguir me conectar muito bem com as pessoas, muito embora a minha maior bagagem ela venha da área de relacionamento, de comunicação, de pessoas, gerir pessoas é um grande desafio, mas eu gostei, eu falhei no início, vou cometer algumas falhas ainda, isso faz parte do processo de evolução das pessoas que querem acertar, mas eu me deparei com muito medo nesse momento. Eu tive medo também quando eu saí de licença maternidade e não consegui conciliar o trabalho com a maternidade, porque ser mãe para mim sempre foi um sonho, era um sonho muito grande. E aí eu tirei um período de afastamento e eu tinha muito receio de não conseguir administrar muito bem. E eu queria trabalhar, eu sempre gostei, eu sempre me vi trabalhando fora. E eu tive medo disso também, mas também foi um medo superado. Claro que muito graças à minha rede de apoio, isso também é muito importante, porque de fato é difícil você administrar a vida profissional com a maternidade, é um desafio muito grande. Na empresa mesmo eu tenho a oportunidade de acompanhar várias mães que deixam o filho na escola, vão, passam o dia no trabalho, voltam, busca na escola, tem um terceiro turno. É bem complexo, mas quando você tem uma rede de apoio, isso se torna possível, sabe. Então, sobre o medo, eu tive alguns momentos desses como realmente me dá um friozinho ali na barriga, mas que não chegaram a ponto de me frear. Eu sei que as pessoas falam, e eu sei que você vai concordar com isso, que existem 3 partos na vida, né. Um é o parto que você teve lá no Hospital Gênesis, o segundo parto é quando você tem que deixar as crianças em casa e ir trabalhar pela primeira vez. Esse parto dói, né. Dói. E o outro é quando você tem que deixar a criança na porta da escola. Dói também. Lembro de todos. Dói, todos eles doem muito. Mas é tão engraçado que, às vezes, essa dor, ela tá muito mais ligada à mãe do que o filho, porque eles conseguem Sobreviver. sobreviver. E depois você tá dando risada do que acontece na escola, do que acontece quando você tá trabalhando. Ontem minha filha ligou e falou assim, eram por volta de 3h15 da tarde.
"Oi mãe, eu queria", ligou de vídeo. "Oi mãe, eu queria falar com você. Você tá no recreio?" Aí eu: "Oi filha". "Não filha, a mamãe está trabalhando e aqui não tem recreio". Ela: "Uai, você não lancha?" Aí eu: "Ah", ela: "Eu queria saber se você está na hora do seu lanche". Então é muito engraçado. É o mundo delas, É né, o mundo é o delas. mundo delas. A Pilar e a Olivia, Olivia. Olivia. É, Pilar e Olivia. É, por que os nomes tão diferentes assim? Na verdade, como eu sempre quis ser mãe, eu descobri esse nome Pilar na faculdade, acho que em 2013 ou 2014, nem lembro mais o ano. Aí eu viajei para o exterior, aí eu conheci uma cidade e uma catedral de Nossa sou evangélica também, mas lá fui visitar a catedral de Nossa Senhora de Pilar. Uhum. E achei esse nome lindo. Aí eu falei assim: "Quando um dia eu tiver uma filha, ela vai se chamar Pilar". Aí eis que eu fiquei noiva, casei e eu já avisei para o meu digníssimo esposo: "Se um dia a gente tiver uma filha, ela vai se chamar Pilar". Ele concordou, e aí foram 2 meninas, eu só tinha o nome da Pilar, Tinha que achar outra. tinha que achar outro nome. Aí já grávida, já sabia que era uma gravidez gemelar, só que eu não sabia se era 2 meninos, 2 meninas, como que era. Só tinha o nome da Pilar. Aí eu trabalhando numa assembleia de condomínio, à noite, desce uma menina linda, e o síndico me apresenta a filha e a neta. Ela disse: "Olha Carol, tudo bem? Essa aqui é a minha filha fulana e essa aqui é a minha neta, a Olívia". Foi a primeira vez que eu ouvi e vi uma Olívia. Eu achei a menina tão fofa, tão encantadora e o nome muito meigo, muito Muito doce. doce. Ah, eu falei assim: "Que fofo. Se eu tiver uma menina, ela vai se chamar outra menina vai se chamar Olivia". Foi assim que a gente escolheu o nome das meninas. Obviamente que eu conversei com meu esposo, apresentei a ele os 2 nomes e disse que ele podia também escolher outros que a gente no final ia escolher junto, mas sempre influenciando ele para Pilar e Olivia. Você tem o direito de escolha, mas depois a gente conversa. Mais ou menos assim, Pois é. mais ou menos assim. Já viajou para quantos países? Olha, na verdade, poucos ainda. Eu fui para a Argentina, acho que duas 2 vezes eu já fui para a Argentina. Eu fui para o Chile também, por Nossa, enquanto. degustação de vinho que você foi, né, eu vi. Fui para o Chile, foi no período de inverno, estava muito lindo, nevando bastante. Peguei uma nevasca muito forte, inclusive passei um perrengue chique, né, lá nas montanhas chilenas. E tem um outro destino aí no meu radar que vai ficar Deixa quieto. guardado. Quando chegar a foto a gente sabe. É, quando chegar a foto, vocês vão saber. É que nem eu, quando eu viajo com a minha esposa, o pessoal: "Ah, vocês vão para onde?" É só acompanhar que você vai ver nas fotos. Eu não digo antes, viu. Quando chegar as fotos você vê. Com Eu tenho certeza. viajado muito com a minha esposa e eu tive o prazer de ser desafiado. Não, não foi um desafio, foi mais um propósito nosso, né, conhecer todo o litoral do Nordeste, né, e a gente gabaritou todo o litoral do Nordeste. Incrível, lindo, perfeito. Lindo, nossa, o litoral do Nordeste é fantástico, né, o co se vocês tiverem oportunidade, conheçam o litoral do Nordeste brasileiro. É fantástico, cheio de histórias, cheio de conhecimento, cheio de cultura, né, muito maravilhoso, né. Aí depois a gente teve outras viagens para o sul e para o sudeste do Brasil, inclusive para o centro-oeste. Fui conhecer Trancoso, né, recebemos uma premiação da seguradora, fomos conhecer Trancoso, que também é uma região maravilhosa, né, e eu tô nessa vibe. Minha esposa não quer conhecer outro país enquanto ela não conhecer o próprio país dela. Uhum. O propósito dela, né. Sim. Por mim eu já teria viajado o mundo inteiro, mas ela disse: "Eu quero conhecer tudo". E nós temos o objetivo de conhecer também mais 2 estados aqui no Brasil, que eu também não vou dizer, você vai ver nas Vai aguardar fotos, as fotos. né, mas são 2 estados fantásticos, que são os nossos próximos objetivos. Ela disse: "Eu tenho que gabaritar, todas as regiões do Brasil para poder viajar para fora". É o conceito dela, e não tem quem tire isso da cabeça dela, né. É que nem você tem os seus conceitos, não tem quem tire É. isso da cabeça, né. Mas é assim que a vida
nos leva, né. E é isso, Carol, eu tenho muita gratidão de ter conhecido você, né, essa sua história empolgante, maravilhosa, e principalmente saber que meninas vão se espelhar em você. A outra vez eu trouxe aqui a Nancy é uma menina guerreira, tem um perfil, muito mais extrovertido, ela conseguiu montar a Helpcar, Eu assisti, vi. né, e ela é uma pessoa fantástica. Você chegou a conhecer a Nancy pessoalmente? Pessoalmente não, eu vi através do podcast que vocês gravaram. Aí ela estava tão perto de você, né, e eu acho que eu não sei se ela também conheceu você, assim, de vista, alguma coisa assim, mas a Nancy é uma pessoa que também encara qualquer desafio. E eu tenho percebido que vocês mulheres, quando querem, têm um gás, uma disposição de ganhar mercado fora do comum, fora do comum. Por quê? Porque vocês, além do desafio de serem mulheres, "Ah, ser mulher é", não, não estou menosprezando mulheres. É porque você, mulher, além das grandes fases da vida, você ainda tem crianças para cuidar, casa para cuidar, marido para cuidar e pessoas preconceituosas dizendo que mulheres não têm competência para fazer determinadas coisas, e as têm, e muito, né. Você chegou a sofrer algum tipo de preconceito assim ou não? Olha, no começo, sim, mas mais pelo sentido de ser muito jovem, sabe, muito por ser muito jovem, então era questionados do tipo, se Você você dá conta, se você sabe mesmo, não internamente onde eu convivia, mas no externo. E eu lidei de forma tranquila com isso, sabe, mas aconteceu sim algumas vezes de de ter aquele olharzinho mais: é, "Ela vai quebrar". ah, exatamente. Ela é de vidro, ela vai quebrar. E aí Exa você foi lá e mostrou que não. Mostrei totalmente diferente. Então, essa garra da mulher é que é maravilhosa. Então eu queria realmente, nessa série que eu estou passando, é mostrar que olha, você é uma mulher muito jovem, que já conseguiu galgar caminhos que muitos marmanjos de 50 anos não conseguiram, que muitos homens aí que estão se matando no trabalho não conseguiu. E eu quero exatamente mostrar nessa série o quanto que é maravilhoso a força da mulher e a força da mulher jovem para que as outras meninas, várias Caróis, várias Nancis, possam espelhar em você e também saber crescer, né. Eu espero que isso ajude muitas meninas, eu espero que isso aí ajude a abrir o conhecimento de muitas pessoas. Esse é o meu principal objetivo. Eu gosto muito de trabalhar com mulheres na minha equipe, exatamente porque é isso, elas têm vontade de crescer. Eu tenho uma colaboradora hoje que ela é divorciada, 2 filhos, e não tem outra opção. Ou ela trabalha, ou aqueles 2 filhos perecem na na casa dela, porque agora ela tem a casa dela, hoje ela tem a casa dela, cuida muito bem dos filhos, né, o pai sempre está presente, mas você sabe, né, 99% fica na mão da mãe. E ela tem mostrado garra, tem mostrado força de sustentar uma casa inteira, sendo ela mãe solo. E tem muitas mães solos hoje no Brasil, muitas, né. Mas assim, Carol, se você quiser deixar algum recado, falar alguma coisa, fique à vontade. Cleito, mais uma vez agradecer, né, agradecer a oportunidade, como eu disse, fico muito feliz de poder sentar aqui, bater um papo com você, um papo leve, de alguém que conheceu a Carol lá, ainda menina, com 15 anos, e muita coisa aconteceu de lá para cá. Fato que não foi uma carreira 100% linear, e eu acho que crescer é isso. Nem sempre é você só subir, subir, subir. Às vezes você precisa dar um passo para trás, às vezes você precisa ajustar a rota. O importante é você não
perder ali o foco no seu objetivo. Mas você ter, assim, a humildade de entender e reconhecer em que momento você precisa readequar e reajustar a rota para você alcançar esses objetivos. E por que que eu falo isso? Porque não só as mulheres, mas as pessoas precisam entender que cada um tem o seu tempo. É importante agir, é importante planejar, é importante atuar, mas cada um de nós temos o nosso tempo. Então, existe muito aquele método de que primeiro você sai da escola, aí você faz graduação, aí depois você vai ter uma carreira de sucesso, aí depois você casa, aí depois você tem filhos e, enfim, a vida vai seguindo nessa sequência, muito programada. A minha foi totalmente diferente. Não teve gabarito, né? Não teve um gabarito, sabe. E tá tudo bem. Quem quer seguir assim, ok, mas eu chamaria a atenção para as mulheres que não é porque não tem esse gabarito que não teve sucesso, que houve fracasso, que não chegou a hora ou que não vai dar certo. Eu acho que cada uma tem o seu tempo e o seu momento. E é importante quando você entende e aceita isso. Por exemplo, na minha vida acadêmica, eu iniciei uma graduação em administração, como eu falei que foi a minha porta de entrada para o meu estágio, mas eu não a concluí. Eu concluí a minha graduação depois que eu tive as minhas filhas. Eu ainda tentei fazer ali com as meninas e tudo mais, ainda quando elas eram bebês, eu não consegui administrar, foi exaustivo, porque eu tinha que trabalhar o dia inteiro e eu só estudava tarde da noite, dormia 4 horas, mais ou menos 4, 5 horas, e quase que eu entro num colapso mental, porque eu não estava conseguindo. Então quando eu aceitei, quando eu reconheci que não era o momento, "Opa, eu vou ter que abrir mão disso e não significa que eu nunca vou fazer". Eu tinha um sonho de me graduar, porque na minha família a minha geração é que teve essa oportunidade de meus primos, de ter acesso a uma universidade, de ter um diploma de nível superior. Minha mãe, minhas tias e meus tios foram até o no máximo o ensino médio, com muito esforço também. E para mim isso era uma meta, eu falei assim: "Eu só vou sossegar quando eu tiver um diploma de nível superior". Então eu não desisti, eu consegui fazer isso em uma outra fase, em um outro momento da minha vida. Teve um momento em que eu priorizei a minha carreira e eu não me arrependo disso, mesmo tendo sido muito nova, porque eu vejo os frutos que eu venho colhendo dessas minhas escolhas, então eu sou muito feliz com isso, mas cada um tem o seu tempo, cada um tem esse momento. Quem quer ter filho, ok, tenha, quem não quer eu respeito. Eu particularmente, muito embora seja cansativo, eu acho uma delícia, eu me sinto realizada como mãe, era um sonho também ter minhas filhas, construir a minha família, mas não teve ali uma programaçãozinha, tipo assim, primeiro eu caso, primeiro eu faço isso, primeiro não teve uma sequência lógica. Foi Acontecer. acontecendo e eu tive muita maturidade para aceitar e entender o momento certo para cada coisa na minha vida. Obviamente que tiveram momentos em que eu precisei abrir mão, outros não, e você vai conciliando. Por isso, mais uma vez, é importante você, eh, ter a tranquilidade de quem está ao seu lado. Isso é Isso é fundamental. muito importante, porque se você tem ao seu lado alguém que não está alinhado ali com os seus sonhos, com seus planos e com seus objetivos, ou você vai se desviar ou você vai ter muito mais estresse nessa caminhada. Então é muito importante saber quem está ao seu lado nessa trajetória. Isso, te entender e ser entendido, né? Com certeza. Exatamente. Pois bem, Carol, muito obrigado. É um grande prazer ter você aqui do lado, né. Agradecer também a nossa amiga Bruna por ter dado essa oportunidade de nós nos conhecermos, viu, Bruna? E a gente ainda vai ter que voltar, Tomar ao um café, hein. café. Eu falei para a Bruna, falei para você, a BBS está completando 10 anos esse ano, né, e é fundamental você e a Bruna nessa história. Temos a nossa foto junto e vamos tirar a nossa foto mais uma vez 10 anos depois, Com viu? certeza, conte E comigo. eu quero convidar você, viu, Bruno, para tirar aquela foto lá, comemorando 10 anos Da da BBS BBS. Corretora, né. E é isso, Carol, feliz da vida com você,
feliz da vida com tudo, e eu desejo tudo de bom para você, tá? Amém. Muito obrigada.